Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Eu queria começar reforçando a preocupação de Vossa Excelência, senhor presidente. Eu disse a semana passada que entre março do ano passado e março desse ano foram vendidos 52 milhões de comprimidos desse chamado kit tratamento precoce só nas farmácias privadas do Brasil. É muito importante essa investigação porque, com toda certeza, tem gente que ganhou dinheiro e muito dinheiro com essa história de tratamento precoce e por aí vai. Bom, mas eu queria me dirigir ao ministro dizendo que quando o Congresso Nacional convoca um ministro ou integrante do governo, convoca alguém que vem falar pelo governo. Eu entendo a situação difícil de Vossa Excelência, porque vê o presidente da República fazer tudo aquilo que é oposto ao que a ciência, o conhecimento, vê como efetivo para convencer a pandemia e ter uma visão diferente. Eu entendo que é difícil. Agora, o que a pessoa comum pensa, ministro, é mais ou menos o seguinte: se ele não convence o chefe que tem que usar máscara, parar de fazer aglomeração e de defender coisas que não têm efeito, como é que vai convencer a população? Eu acredito que Vossa Excelência realmente quer ajudar o país, como Vossa Excelência disse, mas é preciso saber o que é que aconteceu ao longo desses 77 dias. Nesse período que Vossa Excelência está como ministro, até ontem morreram 175.738 pessoas por Covid-19 no Brasil. Isso também é uma demonstração que é preciso combinar ações. O senhor, por exemplo, disse aqui que, quando esteve da outra vez, que muito breve iria haver um processo de vacinação de uma média de 1 milhão de pessoas por dia. Por que é que isso não aconteceu, ministro? Peço que seja breve, que eu tenho muitas perguntas a lhe fazer. Bom, um ponto é que houve atraso de insumos, né, sobretudo da China, que, de certa maneira, desacelerou a produção de vacinas na Fiocruz e no Instituto Butantan. Outro ponto é que a vacina ela acelerou porque as doses foram usadas todas como D1, né, no caso da Coronavac e da AstraZeneca. E quando chegou a oportunidade da D2, houve uma diminuição dos insumos e isso levou a um certo retardo da vacinação. Outro ponto foi a questão do grupo das comorbidades. Então, esse grupo das comorbidades não teve a mesma velocidade que nós tínhamos antes, tanto é que o PNI resolveu fazer uma mescla, né, comorbidades e por faixa etária. Então, dessa forma... na verdade, a principal razão é mesmo a falta da vacina, né? Onde entra a questão dos insumos, a responsabilidade total do governo federal. Em 2010, quando nós tivemos a vacinação do H1N1 aqui no Brasil, foram vacinadas 80 milhões de pessoas num período de 100 dias. De 100 dias. É evidente, então, que nós temos um problema grave, que é exatamente a falta de vacina, pelas razões que nós sabemos. Eu queria perguntar a Vossa Excelência disse que despacha eventualmente com o presidente da República. O que é essa frequência? Existe um gabinete de crise, ministério, presidente? O senhor é recebido quantas vezes por semana, já que nós estamos numa crise gravíssima? Quinzenalmente há uma reunião com o gabinete de crise, no qual participa o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados. E com o presidente diretamente? Diretamente com o presidente, despacho sempre com ele, pelo menos uma vez por semana eu estou com o presidente, especificamente para tratar sobre saúde, ou em reuniões do Ministério, que acontece com certa frequência. É muito pouco, presidente. Ministro, na verdade nós deveríamos ter... Era um gabinete de crise que o presidente
da República tomasse conhecimento de tudo diariamente e tivesse uma participação plena. O problema de Vossa Excelência é o mesmo dos outros ministros que tentaram fazer um trabalho, exceto o ministro Pazuello. É que Vossa Excelência preconiza uma coisa e o presidente preconiza outra. Enquanto Vossa Excelência está querendo defender um enfrentamento com base no que todas as autoridades sanitárias dizem, o presidente da República insiste na sua tese da imunidade de rebanho, faz aglomerações, como foram mostradas aqui, defende tratamentos ineficazes e, com isso, o problema vai se agravando. E agora que nós estamos diante da iminência, pelo que se diz, de uma terceira onda. Na avaliação do Ministério, nós vamos ou não ter uma terceira onda? Qual é a avaliação, o balizamento que Vossa Excelência faz? Senador, até bem pouco tempo, os estados, os municípios, eles tinham uma restrição maior do movimento da população, estavam fechados, né? Houve uma abertura. Então, com essa abertura, há uma tendência de novos casos e isso faz com que haja um aumento dos óbitos. Outro ponto é a estação climática que vivemos, onde há uma tendência a maior circulação do vírus. Então, para mim, ainda não está caracterizada uma terceira onda. Eu acho que estamos ainda nessa segunda onda em um platô elevado de casos. E a minha esperança para conter isso é a vacina. Então, a situação é grave, não é? Situação sempre de muito cuidado, né, senador? É uma situação grave. E pelo que dizem os epidemiologistas, infectologistas, nós estamos entrando realmente numa terceira onda, né? E foi justamente no momento que nós estamos começando uma terceira onda que o governo decidiu, e eu queria saber a opinião de Vossa Excelência, porque foi dito que chegou a haver uma reunião ministerial para decidir isso, e certamente teriam sido ouvidos os ministros, que o Brasil se decide a patrocinar essa Copa América. Não é a mesma coisa, a Taça Libertadores e a Sul-Americana e o Campeonato Nacional não são a mesma coisa. Nós vamos receber aqui, durante um período, só de jornalistas, eu pensava que eram 1.600, mas o ministro, o senador Renan, disse que são 2.000 jogadores, comissões técnicas, e nós já tivemos a vivência no Campeonato Nacional. Diferentemente do que disse Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não foi uma única pessoa que contraiu a Covid-19, foram mais de 320 entre atletas, comissões técnicas. Houve inclusive um caso de morte, um massagista do Flamengo. Vossa Excelência devia lembrar que o primeiro jogo do Campeonato Nacional, no ano passado, foi adiado porque 10 jogadores do Goiás estavam infectados com Covid-19. Então, isso é de um equívoco, do meu ponto de vista, de a gente correr um risco sanitário desnecessário que está sendo proposto que o país viva. Além do mais, vem gente de fora que pode trazer novas cepas. Além do mais, aqui no Brasil, que nós temos um criador de cepas, podem esses atletas, esses jornalistas, essas pessoas levarem para os seus próprios países essas cepas. Então, é uma visão profundamente equivocada. E Vossa Excelência, me perdoe, dizer que o problema é que é uma coisa privada, não, isso o Ministério da Saúde, ele trata da saúde pública, da população como um todo. Isso envolve as atividades privadas, as atividades públicas. Por acaso, quando houve o isolamento social, tantas atividades empresariais, comerciais, de trabalho, foram suspensas porque o objetivo de constituir uma meta para o enfrentamento à Covid se sobrepõe. Então, não se pode dizer que, não, é como se fosse uma coisa assim que, não, é privado, então eu não vou me meter nisso, não tem nada a ver com isso. Eu acho um grande equívoco que eu queria saber se Vossa Excelência participou da decisão e se Vossa Excelência disse que era a favor ou contra a realização. O mérito da decisão de ter a Copa do Brasil, a América no Brasil, não foi decidido por mim. É uma situação concreta. O que eu avaliei foram os protocolos. Certo, e os protocolos são os protocolos seguros. O que eu posso deduzir é que numa questão gravíssima
extremamente séria para a saúde pública. O Ministério da Saúde não teve o poder de aprovar ou de vetar. O que Vossa Excelência fez foi pedir um estudo para ver a melhor maneira de se fazer, mas Vossa Excelência não teve o poder de tomar essa decisão. Essa decisão não compete ao ministro da Saúde. Não, compete sim, claro que compete. Não, senador. No meio de uma pandemia dessa, com 475 mil pessoas, Vossa atividades Excelência... esportivas, os jogos estão acontecendo regularmente, senador. Vossa Excelência é o principal dirigente do SUS, do Ministério da Saúde. Não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Tem que impedir todos os jogos então, senador? Vossa Excelência, tem que impedir todos os jogos? Vossa Excelência pode dizer o seguinte: o presidente tomou uma decisão sem levar em consideração o posicionamento do Ministério da Saúde, entendeu? Ou da maioria das pessoas que estão estudando essa pandemia. Mas me perdoe, com todo respeito, Vossa Excelência não pode se eximir. É o que eu disse, o que acontece com Vossa Excelência é o que aconteceu com os outros. O presidente não lhe ouve, Vossa Excelência não tem autonomia, ele faz as coisas da cabeça dele, única e exclusivamente. E não dá para Vossa Excelência dizer que o problema é uma questão de divergências que existem na classe médica, não. É uma divergência concreta entre o que é correto fazer para o enfrentamento à pandemia e a posição do presidente da República. Essa é a questão mais importante no meu ponto de vista. Eu vejo, inclusive, que pela irritação e algumas falas que Vossa Excelência fez aqui, e não se irrite conosco, não, nós estamos cumprindo aqui o nosso papel. Eu sinto que Vossa Excelência não está numa posição cômoda. Aliás, eu até vejo que aqui, quando vem algumas pessoas, vem gente de todo canto para defender, não é verdade? Até o senador Flávio Bolsonaro vem para aqui. Hoje, cadê o Ciro Nogueira? Cadê os outros? Vossa Excelência está só aí. Vossa Excelência está abandonado aqui. Tá certo? Então, eu entendo, eu não acredito que Vossa Excelência, se tivesse o poder de decidir se faria ou não essa Copa América, que Vossa Excelência aceitaria fazer. Se o presidente dissesse, a decisão é sua, ministro, eu tenho certeza que Vossa Excelência diria, não vai fazer. A situação de Vossa Excelência hoje é extremamente incômoda. Vossa Excelência foi ao estado de Pernambuco, com muita alegria nós recebemos Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não tinha um deputado da base do governo lhe apoiando, lá, lhe acompanhando. Vossa Excelência entregou um concentrador de oxigênio que o governador do estado já tinha entregue. Ainda botaram Vossa Excelência nessa situação vexatória. Quer dizer, eu acho que Vossa Excelência está saindo. Eu acho. Porque eu também torço que não, porque pode vir, não é, pode ser que Pazuello volte, mas eu acho que não há possibilidade de alguém que queira fazer um trabalho sério nesse país, de poder fazê-lo dentro desse governo. É o mesmo problema da doutora Luana. Veio aqui e falou que era técnica, que era não sei o quê. Era técnica, era tudo, mas veio participar de um governo como esse. Então, eu espero que esse objetivo seja conquistado, de nós termos toda a população vacinada até o final do ano, mas não acredito muito, não. Por último, eu queria perguntar a Vossa Excelência sobre a questão do kit intubação. Eu recebi informações dos secretários estaduais de saúde de que a situação é muito difícil em relação aos kits de intubação, não é? Eles dizem, por exemplo, que as aquisições por registro de preços nacionais pelo Ministério da Saúde está sendo realizada, mas que as entregas ocorrem de uma maneira parcelada, com pequenos quantitativos. Então, por exemplo, medicamentos como atracúrio, cisatracúrio, rocurônio, que são agentes curarizantes, apresentam uma cobertura menor do que 10 dias em 25 estados. Só daria para 10 dias em 25 estados. Os sedativos, Propofol, Midazolam, apresentam cobertura menor que 10 dias em 24 estados.
Eu queria que Vossa Excelência pudesse me dizer bem concretamente e objetivamente. Podemos ficar tranquilos, o Brasil pode ficar tranquilo, que nenhum paciente vai se acordar porque está entubado e não tem sedação, nem tem uso desses medicamentos que são relaxantes musculares. O Ministério da Saúde garante que não vai faltar os medicamentos que compõem, senador, o kit de intubação. Fizemos uma importação, através da OPAS dos Estados Unidos, 5,5 milhões de itens do kit da intubação, 1 milhão entregue para distribuição essa semana. E para que tenhamos essa tranquilidade, vamos dobrar essa importação, mais 5,5 milhões está sendo providenciado. Afora o mercado nacional que produz. Eu tenho ouvido nas últimas 2 semanas, essa questão tinha diminuído fortemente, mas começou a pressão novamente no sistema de saúde, primeiro numa cidade do Rio Grande do Sul, agora no Mato Grosso do Sul, algumas na cidade do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Já adquirimos esses 5,5 milhões e vamos adquirir mais 5,5 milhões nos Estados Unidos. Essa via está liberada, então o objetivo é não faltar. Agradeço, Excelência, e quero registrar aqui o compromisso que foi assumido pelo Ministério da Saúde de que a população brasileira não se preocupe. Ninguém vai ver um ente querido dentro de um hospital, entubado numa UTI e acordar ou ter que ser amarrado porque falta medicação. Isso é muito bom ter essa promessa aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.